Então, pessoal, bem, a gente tinha dado uma aula sobre ligações químicas, mas eu não sei se ficou muito claro para vocês, então eu vou tentar dar uma resumida aqui no material, ok? Qualquer dúvida, só mandar lá a mensagem que eu respondo. Então, a gente falou um pouquinho sobre ligações químicas, mas o que seria a ligação química? Para que serve a ligação química? O caso generalizado seria que eu sempre busco uma estabilidade. Então, os meus átomos eles estão buscando estabilidade. Ok? E que estabilidade é essa? A gente fala sobre a estabilidade desses materiais de acordo com a regra do octeto. Vocês devem ter ouvido falar sobre a regra do octeto. Mas o que seria a regra do octeto? Olha só, eu tenho átomos diversos, certo? Na tabela periódica, aquela quantidade enorme de átomos, mas no final das contas, todos eles querem ser parecidos com os gases nobres. Ok? O que seria parecido com um gás nobre? Ele quer ter 8 elétrons na camada de valência. Ou no caso de alguns outros, como o hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio ele só tem um elétron na camada de valência. Para ele ficar parecido com um gás nobre, ele não consegue ganhar 7 elétrons. Mas eu posso fazer alguma forma para poder compartilhar elétrons e ganhar elétron para que ele fique parecido com o hélio. O hélio é um gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho algumas exceções na nossa regrinha do octeto. O ideal seria que ele tivesse 8 elétrons. A maioria dos elementos querem ter 8 elétrons para ficar parecido com um gás nobre e por isso ter uma estabilidade maior para essas ligações. No entanto, algumas exceções existem, certo? Então não fica muito apegado a essa regra não. É mais uma exceção do que uma regra, na verdade. Uma observação que a gente tem que fazer é que todos esses elementos eles têm uma relação quanto à ligação de acordo com a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Ok? O que isso tem a ver com a ligação química? Se vocês olharem bem a tabela periódica, eu vou perceber que de um lado da tabela periódica eu vou ter elementos que têm uma tendência maior a perder elétrons. Esses são os metais, ok? Eles têm uma afinidade por elétron muito baixa, então eles preferem perder elétron para conseguir uma estabilidade maior. Eles perdendo elétron, eles ficam com 8 elétrons na camada de valência, a última camada fica a mais interna, e ele vai conseguir ficar com os 8 elétrons, por isso ele perde tem essa afinidade menor por elétrons. Ele perde elétron para ficar mais estável. Enquanto outros elementos eles têm uma tendência a receber esses elétrons. Isso tem a ver com a eletronegatividade. A afinidade eletrônica também, ok? Então, quando eu tenho uma afinidade maior por elétrons, eles tendem a ganhar esses elétrons e ficar com ou aproximadamente, tendem a ficar com 8 elétrons na camada de valência para conseguir essa estabilidade, ok? A gente também tem uma escala, a gente disse que as ligações, na verdade, elas não são totalmente covalentes nem totalmente iônicas. Eu tenho uma escala onde eu tenho um caráter, digamos assim, da ligação. A minha ligação ela pode ter um caráter mais iônico ou um caráter mais covalente. Isso depende da eletronegatividade. Então, como é que eu calculo essa diferença? É só subtrair. Tem uma ligação com 2 átomos. Eu tenho a eletronegatividade do átomo 1 e eu tenho a eletronegatividade do átomo 2. Tem um exemplo aqui
de uma ligação, por exemplo, vou adiantar um exemplo aqui, mas o AlCl3, eu tenho aqui a ligação entre um metal e um ametal, certo? 3 átomos de cloro e um átomo de alumínio. Como que eu definiria ele se é uma ligação metálica, uma ligação covalente ou uma ligação iônica? Olha só, pela eletronegatividade, eu tenho que os átomos de alumínio, eles têm eletronegatividade igual a 1,61, enquanto que os átomos de cloro têm uma eletronegatividade igual a 3,16. Fazendo a diferença disso aqui, eu vou ter um valor de 1,55, perdão. Então, esse valor aqui de 1,55 nos diz o seguinte, que essa molécula aqui, ela tem um caráter mais covalente do que um caráter iônico. Para ser um caráter iônico, eu tenho que apresentar um valor maior ou igual a 2, certo? A diferença de eletronegatividade. Ok? Então, o meu elemento aqui, cloro e o alumínio, a ligação entre eles tem um caráter mais covalente do que iônico. Ok? A gente vai ver isso diferente aqui, passo a passo, vocês vão entender melhor. Voltando. Primeiro passo seria falar um pouquinho sobre as ligação iônica. Então, o que a ligação iônica tem de diferente? No caso, a ligação iônica, ela é uma interação puramente eletrostática, ok? Então, bota essa observação aí. O que quer dizer isso, professor? O que é uma ligação puramente eletrostática? Isso quer dizer que essas substâncias, esses materiais, eles são simplesmente a combinação entre uma carga positiva e uma carga negativa, ok? A atração entre esses dois íons, esses dois átomos, no caso, é puramente eletrostática, ok? Eu vou formar dois íons, um com carga positiva eu vou chamar de cátion, e o da carga negativa eu chamo de ânion. Então, a ligação é puramente por atração entre cargas opostas, ok? Geralmente, eu vou ter a combinação entre um metal, ok? O metal ele sempre vai ter uma tendência a formar cátions. Como eu havia falado anteriormente, a afinidade eletrônica dos metais é muito baixa. Eles não querem ficar com elétron, não preciso de elétron. Para que eu quero elétron? Eu quero perder elétron para ter uma estabilidade melhor. Então ele perde elétron, fica com carga positiva, eu tenho aqui um metal. E a combinação aqui para formar a ligação iônica seria de um metal com um metal, que nesse caso ele forma o meu ânion, que ele tem uma tendência a ganhar elétron. A afinidade eletrônica desse elemento é maior do que a afinidade eletrônica do metal, ok? Então, no mesmo momento que esse cara aqui ele tem a tendência de perder elétron, esse aqui ele ganha elétron, então ele fica com carga negativa. Basicamente, eu tenho essas combinações de ligações iônicas, ok? Eu posso ter também a combinação entre um metal e hidrogênio, que aí eu formo um hidreto. Mas aí são os casos mais específicos, ok? O que eu tenho de observação aqui para os meus compostos iônicos? Primeiramente, eles são duros e quebradiços, certo?
Por que eles são duros? Eles formam estruturas bem rígidas, a gente chama de retículo cristalino, eles formam cristais mesmo, que nada mais é do que a combinação de cargas positivas e negativas, cátions e ânions, ok? Digamos aqui que eu tenho um exemplo do NaCl. O NaCl é a combinação da carga positiva, o sódio, meu metal, Na, e carga negativa é o meu cloreto, ok? Um ametal. Eu vou sempre intercalando carga positiva, carga negativa, e assim eu formo a minha célula unitária, que seria a maior representação desse caso aqui. Eu tenho a combinação entre os dois formando um retículo cristalino, ok? A gente representa dessa forma aqui, mas é uma forma bem simplificada, quer dizer que eu tenho um átomo de sódio para um átomo de cloro. Mas, na verdade, minha estrutura cristalina ela tem a combinação de vários átomos de sódio e cloro juntos, só que intercalados as cargas uns dos outros. O que acontece? Por que eles são quebradiços? Primeiro porque eles são duros, né? Eles são duros por conta dessa interação muito forte, eletrostática. Eu tenho a combinação perfeita, carga positiva, carga negativa, e eles formam ligações muito fortes. A energia entre as ligações é muito alta. No entanto, eles são quebradiços. Por quê? Se eu aplico uma força, pego um martelinho aqui e bato em uma superfície, o que eu vou ter? Eu vou ocasionar aqui a movimentação desses átomos, desses íons, ok? Fazendo com que os meus íons aqui se desloquem, ok? E eles vão formar essa estrutura aqui. Eu vou ter o quê? A combinação agora entre cargas positivas e negativas, elas não estão mais emparelhadas aqui, seguindo essa ordem bonitinho. Eu agora tenho aproximação entre cargas iguais. E a gente estudou o quê? Cargas iguais, elas tendem a se repelir, ok? Negativo com negativo, positivo com positivo, de novo, negativo, positivo aqui, ok? Então, a tendência desse material aqui é se separar, ok? Ele quebra aqui nessa região onde eu apliquei essa força, formando assim agora estruturas similares à estrutura inicial. Ele não vai perder o formato. Se eu tenho um cristal grande de sal de cozinha e eu quebro ele, ele vai se quebrar em vários cubos menores, mantendo a forma por conta da estrutura do meu cristal, ok? Uma outra coisa importante para descrever aqui sobre as ligações iônicas tem a ver com a condutividade. Então, essas substâncias, elas são péssimos condutores no estado sólido e são boas condutoras quando estão no estado líquido ou em meio de uma solução. Ok? Então, no caso, como vocês observaram aqui na estrutura, eu tenho minhas cargas positivas e negativas muito bem fixadas, elas não têm movimento. Então, eu não consigo conduzir eletricidade por esses íons. Apesar de ter carga, essas cargas elas estão presas umas às outras. Eu não tenho como ter mobilidade muito grande. O que vai acontecer? Quando eu coloco isso em solução, eu vou ter agora a minha carga positiva e carga negativa separadas por moléculas de água. Então, eu tenho aqui em volta, desenho a moléculazinha de água aqui. A molécula de água, ela vai separar esses dois íons. Então,
Para quem não sabe, a molécula de água é uma molécula polar, ok? Ela tem um polo positivo e o polo negativo. Eu estou desenhando aqui o polo negativo em vermelho. Então dá para perceber que aqui em volta da minha carga positiva, o meu cátion, que seria no caso o sódio, eu tenho vários átomos aqui de oxigênio da água voltados para a minha carga positiva. Isso é a solvatação. Eu estou separando o meu cátion do meu ânion. Enquanto que o meu ânion aqui, ó, meu ânion, ele vai ter em volta dele também várias moléculas de água. Só que nesse caso, eu vou ter a carga, a parte positiva aqui, voltada para o centro da minha carga negativa, ok? Então, eu consigo separar esses dois íons, o positivo e o negativo, com um monte de molécula de água em volta deles. Estou fazendo a solvatação disso, ok? Então, no estado aquoso, numa solução aquosa, eu consigo conduzir eletricidade por conta dessa facilidade aqui. Eu tenho agora os dois íons separados uns dos outros. Então, eu consigo ter uma mobilidade maior, certo? E a corrente elétrica passa por essa solução tranquilamente. Ok? Mais outra observação. Eu já havia falado aqui que para ter uma substância, uma ligação iônica, eu tenho que levar em consideração a diferença de eletronegatividade. Então, se a minha eletronegatividade ela é maior ou igual a 2, então eu posso dizer que a minha substância ela tem um caráter iônico. Ok? Mais observação, eu tenho substâncias com alto ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Vocês podem ter notado que eu não consigo derreter sal de cozinha muito fácil. Se vocês colocarem sal de cozinha na panela e deixar lá por várias horas, ele não vai chegar a derreter. Vai queimar a panela, vai queimar. Mas o meu sal ele não vai chegar a ficar líquido, certo? Então, isso tem alto ponto de fusão e ebulição. No caso do sal de cozinha, o ponto de fusão dele é próximo de 810 graus Celsius. Você vê como é bem alto o ponto aqui de fusão desses materiais. Ok? Então, por conta disso, é que eles são geralmente sólidos à temperatura ambiente. Sólidos, temperatura ambiente, ok? Então, essas são algumas propriedades dos compostos iônicos. Lembrando dessa observaçãozinha aqui, que apesar de eu ter uma combinação de metal mais a metal, essa substância aqui ela é considerada covalente, ok? Vamos agora para a parte de ligação. Covalente. Então, tem aqui as ligações covalentes. Primeira coisa que eu tenho que saber é que o tipo de ligação, nesse caso aqui, ela é através de compartilhamento de elétron. Ok? Olha só. A gente viu que aqui eu tenho uma atração puramente eletrostática, positivo mais negativo, e aqui agora eu tenho um compartilhamento de elétrons. Por que, professor, agora eu mudei
no caso aqui das ligações covalentes. Por que eu tenho compartilhamento de elétrons? Olha só, a gente já havia falado sobre afinidade e eletronegatividade. Nas ligações covalentes, eu tenho a combinação entre dois ametais. Ametal mais ametal, ou ametal mais hidrogênio. Mas os casos mais simples aqui, mais geral, seria ametal mais ametal. O que eu sei sobre o ametal? Eu disse lá no início que os ametais eles têm uma tendência de ganhar elétron. Eles têm uma alta afinidade eletrônica, eles querem receber elétron para conseguir uma estabilidade maior. Mas se todo mundo quiser ganhar elétron, o negócio fica complicado, né? Todo mundo querendo ganhar, ninguém quer perder, o negócio vai ficar meio difícil. Então, o que eles fizeram um acordo aqui, né? O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar esses elétrons. Então, se eu tenho aqui, no caso, 2 cloros, o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Okay? Se eu combino com outro átomo idêntico, aqui outro cloro, também 7 elétrons na camada de valência. Esses pontinhos aqui que eu estou desenhando são exatamente os meus elétrons, certo? Eu represento esses elétrons como pontinhos em volta do núcleo, ok? Lembrando que esses elétrons são só os elétrons de valência, ok? O cloro tem mais elétrons aí na estrutura dele, só que eu só represento nesse caso, que a gente chama de estrutura de Lewis, eu só vou representar os elétrons que estão na última camada. Então, o que eu tenho aqui? 2 ametais que não querem perder elétrons, eles querem ganhar elétrons. Para poder sanar essa dificuldade que os dois têm, eu vou aqui, ó, combinar esses 2 elétrons aqui. Vou formar uma ligação. Essa ligação covalente é o compartilhamento do elétron. O elétron ele não vai ser nem desse aqui e nem desse. Ele vai estar para lá e para cá. Vai estar passeando durante essa ligação aqui. Ok? Então vai ter um momento que esse cloro aqui vai ficar felizinho, porque ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. E tem outras horas que esse aqui também vai ter 8. Então um elétron vai ficar para lá e para cá fazendo esse compartilhamento. Assim ninguém perde, todo mundo fica feliz. Olha só, eu posso fazer mais ligações com o cloro? Posso? Não posso? O que vocês acham? Pensa aí. Então, se vocês observarem, eu já tenho 7 elétrons na camada de valência. Eu só preciso de mais um elétron para completar o meu octeto. Tenho 7, preciso de mais um elétron, fiquei com 8, fiquei feliz. Beleza, a estabilidade aqui já está parecida com a de um gás nobre. Então, o cloro ele vai fazer apenas uma ligação. Ok? Tem outros casos em que vai ser necessário mais de uma ligação para poder completar o meu octeto. Então, nas ligações covalentes, eu sempre tenho que buscar a quantidade de ligações de acordo com a regrinha do octeto ali. Então, no caso aqui, eu tenho o nitrogênio. Nitrogêniozinho aqui. Vou botar com outro nitrogênio também para simplificar. Então, no meu nitrogênio, o nitrogênio ele tem 5 elétrons de valência. Ok? Vou desenhar 3 para esse lado, porque eu já sei mais ou menos como é a estrutura. 2 para esse lado. Não tem problema de você colocar para cima ou para baixo. Depois vocês vão entender por quê. Olha só. Cada um tem 5 elétrons na camada de valência. Isso eu sei porque eu fui à tabela periódica, descobri que os nitrogênios lá, o elemento nitrogênio, está no grupo 5A, o número 15 lá na tabela periódica. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Grupo 5A, 5 elétrons. Grupo 7A, 7 elétrons na camada de valência. Ok? Então, no caso aqui, se eu tenho 5 elétrons, para formar 8 elétrons, que é o ideal de um gás nobre, eu tenho que fazer
3 ligações. Então, ele faz 3 compartilhamentos, ok? Então, formo a substância aqui, que é o N2, ele tem 3 ligações com outro nitrogênio. Entenderam a diferença? Esse aqui só fez uma ligação. Por quê? Eu só preciso de um elétron para ficar com 8. Beleza? Esse aqui não. Esse aqui eu preciso fazer 3 ligações para formar um elemento mais estável, para completar o octeto, ok? Então aqui eu faço 3 ligações, regra do octeto, beleza. Agora vamos para algumas observações sobre essas ligações. A gente já falou que o tipo de ligação puramente compartilhamento de elétrons, né, como a ligação iônica. Geralmente, as ligações covalentes, elas são péssimas condutoras de eletricidade, ok? Eles não conduzem elétrons, não conduzem eletricidade muito bem, ok? Não conduz eletricidade. Eles são várias vezes relacionados como substâncias isolantes, ok? O plástico, a madeira, o açúcar, todas essas substâncias, elas têm ligações do tipo covalente, ok? Por quê? Porque os meus elétrons, que fazem a corrente elétrica, eles estão aqui comprometidos em fazer uma ligação. Eu já estou sendo compartilhado. Eu ainda tenho que conduzir eletricidade? Não dá, né? Então, eles só vão fazer a ligação e ficam lá bonitinhos. Existem as exceções, que são no caso dos ácidos. Os ácidos orgânicos, eles liberam H+ em solução, ok? Então, eles conduzem eletricidade. No caso dos ácidos, liberando H+ em solução, eu vou ter presença de íon na minha solução e eu consigo conduzir eletricidade, ok? Eles têm baixo ponto de fusão e ponto de ebulição, comparados aos compostos iônicos, né, que 810 é muito alto aí. Geralmente tem um ponto de fusão e de ebulição bem menores que isso. Alguns exemplos, eu já falei, o açúcar, a própria água, plásticos, todos esses são compostos que são formados através de ligações covalentes, ok? Uma observação importante, primeiro, que é a diferença de eletronegatividade para ser considerado uma substância covalente, ela tem que ser maior ou igual a 1,7. Ok? Então, aqui tem uma substância covalente. Ok? Uma outra observação importante é sobre a polaridade. Então, como eu tenho metais diferentes, em regiões diferentes, eu posso ter uma diferença de eletronegatividade, ok? A gente segue uma regrinha, vou botar aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, ok? Faz sentido, professor? Faz sentido nenhum, não entendi nada. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui uma escala de eletronegatividade, onde a substância mais eletronegativa é a substância que dá ponta, no caso, o meu flúor. Quanto mais para a ponta esquerda, mais eletronegativo é a minha substância. Ok?
Então, eu posso saber se a minha substância é polar ou apolar através da diferença de eletronegatividade. Se eu tenho duas substâncias iguais, como a gente colocou aqui, ok? Tenho cloro e tenho nitrogênio, são duas substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Eu não vou ter diferença de eletronegatividade na ligação. Se os dois átomos são iguais, a minha substância vai ser considerada apolar, ok? Mas se as minhas substâncias forem diferentes, se os meus elementos químicos forem diferentes, eu vou ter agora uma diferença de polaridade. Lembrando que eu tenho que sempre comparar com uma escala de eletronegatividade. Tem que saber quem é o mais polar e quem é o menos polar, ok? Digamos aqui que eu tenho uma combinação entre um átomo de hidrogênio e flúor. Então, aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho o flúor. Essa molécula é polar? Sim. Por quê? Porque a diferença de polaridade é muito grande. Eu tenho aqui o átomo mais eletronegativo é o flúor e o menos eletronegativo aqui na escala está o hidrogênio. Então, é como se os elétrons eles fossem atraídos apenas numa direção, que no caso essa direção a gente pode representar por uma seta. Essa seta está indo em direção ao flúor. Os elétrons estão indo nessa direção aqui, saindo do hidrogênio e indo para o flúor, formando polos, ok? O lado que tem mais elétron, a gente fala que é um polo negativo. Então, a gente desenha um desenho negativo. Isso aqui representa parcialmente negativo, ok? O que quer dizer parcialmente negativo? Eu não formei íon, ok? Eu não quebrei ligação, eu não tirei elétron. Eu só estou deslocando o elétron mais para um lado do que para o outro. A ligação ela não foi quebrada, ok? Então, eu tenho só uma carga parcial. Enquanto que do outro lado, como eu estou tirando o elétron dessa região, ele fica parcialmente positivo, ok? Então, vou formar dois polos igual numa pilha. A pilha não tem carga positiva, polo positivo e polo negativo. Então, eu tenho uma molécula polar. É claro que isso aqui é só com moléculas diatômicas. Isso vai aumentar um pouquinho a complexidade quando a gente vai aumentando a quantidade de átomos envolvidos na ligação, ok? Mas fica ligado que esse aqui é o princípio básico de polaridade. E por fim, agora vamos falar sobre ligações metálicas. Então, ligações metálicas é a ligação entre dois metais, ok? Isso é bem simples de definir, só pelo próprio nome eu já sei que a combinação entre esses dois metais forma uma ligação metálica. Então, metal mais metal, eu tenho a ligação metálica. Uma observação importante é que todos esses metais envolvidos na ligação, eles têm uma tendência a perder elétron. Lembra aqui do início, afinidade eletrônica, metal, ele tem baixa afinidade eletrônica, ele não gosta de elétron. Então, a tendência é que os dois metais aqui nessa ligação, eles acabem formando cátion. Ele vai formar uma carga positiva, vai liberar elétron, ok? E para onde é que vão esses elétrons? Esse desenho aqui representa uma ligação metálica. Eu tenho vários cátions, que são os meus metais, e esses pontinhos vermelhos são as representações dos elétrons, ok? Eles ficam assim, soltos na superfície do metal, e eles não têm local fixo. Eles podem estar passeando de um metal para o outro, vai e volta, tranquilo, eles ficam passeando sobre o metal, na superfície do metal. A gente chama isso aqui de mar de elétron, ok? Porque exatamente isso acontece, fica todo o elétron aqui, todos os elétrons ficam soltinhos aqui, livres, passeando pela superfície do metal, porque nenhum metal quer elétron, ele só quer se ligar e ficar tranquilo.
e os elétrons ficam soltinhos aqui, ok? Só por essa observação, eu já sei que os meus metais, eles são ótimos condutores. Ok? Por que ótimos condutores? Olha, a gente viu a representação dos elétrons soltos aqui. A única coisa que eu preciso fazer é botar um diferencial de potencial, ok? Diferencial. A diferença de potencial vai fazer com que os elétrons eles se movam em apenas uma direção. Isso é a corrente elétrica. Se eu tenho um polo positivo e um polo negativo, os meus elétrons vão andar todos no sentido só. Então, para essa bagunça aqui do mar de elétrons, eles vão começar a andar em um único sentido, que vai ser o sentido da corrente elétrica que está sendo passada sobre o metal. Ok? Além disso, eles também são ótimos condutores térmicos também. Ok? Eu não falei sobre isso sobre os outros, mas eles também têm relação de condutividade elétrica e condutividade térmica, por conta dessa mobilidade que eu tenho dos elétrons, ok? Por conta da estrutura deles, assim como a do composto iônico, eu tenho altos pontos de fusão e ebulição, ok? Eles estão bem organizados, eles têm alto ponto de fusão e ebulição porque eles não querem perder essa organização. Eles são geralmente sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, perdão. Com exceção do mercúrio. O mercúrio, nesse caso, ele se encontra no estado líquido à temperatura ambiente. Ok? Mas exemplos, eu tenho as ligas metálicas, ok? O ouro, 18 quilates, é uma mistura de outros metais, combinação de ouro, outras substâncias, o aço. E a representação dessas estruturas eu não represento como as outras a gente representava, pela descrição de cada átomo e a quantidade. Nesse caso, como são vários átomos de metal ligados, eu só represento pela própria letra do metal. Okay? Então, se você encontrar uma substância nessa forma aqui, isso já quer dizer que é uma ligação metálica. Ok? Está no estado sólido, é uma representação da minha substância ferro e sódio. Ok? Tudo bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Depois eu vou dar um print aqui nesse resuminho, ok? E anexar para vocês. Bons estudos e até a próxima.